Prezado aluno, prezada aluna, prezado amigo, prezada amiga, é um prazer estar com vocês neste dia. Eu quero trabalhar com vocês a parte 6, o módulo gestão para o meu negócio, tudo bem? E eu quero discutir com vocês, prezado amigo, prezada amiga, dois conceitos. Eu quero discutir com vocês, refletir o conceito administração como ciência e a administração como arte. O conceito de ciência, basicamente, tá? Ciência, de acordo com o latim, é Cire. Cire significa conhecer, através dos métodos, das regras científicas, você conhece determinado fenômeno, tudo bem? O objetivo da ciência, prezado aluno, prezado aluna, é descrever os fenômenos do mundo real e buscar explicações para tais fenômenos. Para vocês terem uma ideia, o objeto de estudo da ciência social aplicada à administração são as organizações, as empresas. E para você, a organização é a instituição com ou sem fins lucrativos, né, que produz determinado bem, produto ou serviço. Tá? Professor Edson, mas qual a diferença do termo empresa com fins lucrativos e empresa sem fins lucrativos? Uma empresa com finalidade lucrativa, após confrontar receita, faturamento, venda com os custos e despesas, sobrando o resultado positivo, é o lucro, é chamado de lucro. E esse lucro ele é distribuído entre sócios e acionistas e até entre os funcionários da organização, que é aquela ideia de participação nos lucros e resultados. Agora, já em relação às empresas sem fins lucrativos, elas não geram lucro, professor? Geram. Elas têm a parte da receita, né, que tem um nome técnico, elas têm a parte das despesas e tem a parte dos custos, porém o resultado, que não é chamado de lucro, e sim de, se for positivo, superávit, ou sendo negativo, déficit, o resultado positivo, ele é reaplicado no próprio negócio, objetivando ampliação, crescimento, investimento em tecnologia, investimento em imobilizado, investimento em treinamento, em desenvolvimento, mas nunca o lucro é retirado, tá bom? Para vocês terem uma ideia também, quando nós falamos que a administração ela é uma ciência social aplicada, ela se vale de outras ciências. Sim, exemplo, professor Edson. A ciência social da administração, ela faz uso da psicologia, ela faz uso da sociologia, ela faz uso das ciências econômicas, né? Quando nós falamos de ciências econômicas, existem vários termos técnicos que são estudados detalhadamente de forma sistemática, como oferta, demanda, lei da oferta, lei da demanda, microeconomia, macroeconomia e outros elementos pertinentes às ciências econômicas. Também a ciência jurídica, sim, o direito, né? A ciência administrativa, ela se utiliza do direito até mesmo porque dentro das organizações, da gestão dos negócios, você tem que levar em consideração os vários contratos que são estabelecidos, os relacionamentos, os descontentamentos, as brigas, as ações judiciais, empresa com funcionário, empresa com governo, governo com empresa e por aí afora. Então a ciência jurídica ela tem ali o seu papel sine qua non, preponderante, importante, dentro da ciência administrativa. Também dentro
de outras ciências que auxiliam a administração, você tem as ciências contábeis, né? A contabilidade, ela estuda o patrimônio das empresas. O patrimônio é constituído, formado por um conjunto de bens, direitos e obrigações, né? E as ciências contábeis, ela tem a finalidade de registrar, de decompor, de analisar, né? E quando ela registra, tem um conjunto de técnicas, de princípios, como os princípios e postulados e convenções contábeis, princípio da competência, princípio da entidade. São vários princípios e convenções. E aí, o gestor, a administração, ela é extremamente aliada à ciência contábil, tá bom? Então, prezado aluno, quando nós falamos que a administração é uma ciência aplicada, por quê? Aplicada porque aquela em que a pesquisa, ela visa uma aplicação, tá bom? Pois a administração, ela é uma ciência social em que se aplica ao ramo dos negócios, a boa gestão, a boa administração. E a ciência administrativa, prezado aluno, ela não trabalha isoladamente, ela faz uso de outras ciências. Sim, professor Edson, é verdade. Ou seja, não apenas faz uso de outras ciências, mas toda ciência tem um conjunto de leis, de princípios, de teorias, de postulados e de convenções. E a ciência social administrativa também. Me dê um exemplo aí, professor Edson, das teorias que são utilizadas pela ciência social da administração. Exemplo básico. Para vocês terem uma ideia, as teorias da administração, elas começaram a ser sistematizadas, organizadas há aproximadamente 200 anos. 200 anos aproximadamente. A primeira ciência lá, teoria a ser sistematizada, foi a teoria da administração científica, que foi totalmente organizada, idealizada pelo engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor, que viveu nos Estados Unidos, tá? E ele foi responsável em... o foco dessa teoria, qual era, professor Edson? As tarefas, a melhor maneira de se fazer um trabalho, a melhor maneira de decompor uma tarefa, analisando tempos, movimentos, cronometrando. E aí houve um aperfeiçoamento para evitar o retrabalho, para evitar o desperdício, para evitar perda de tempo e prejuízos. Tá? Uma outra pessoa que teve um papel fundamental também, inclusive hoje nós temos aí a Ford, né? Ford e companhia, o Henry Ford, né? O Henry Ford, ele foi muito, ele teve a sua relevância, principalmente quando ele elaborou, ele não criou, ele melhorou, sistematizou a linha de montagem. E a foco da teoria de Ford é realmente a estrutura e tarefas dentro de uma organização. Inclusive hoje dezenas e centenas de organizações, elas fazem uso da linha de montagem. Hoje tudo que você vê aí mecanizado, eu não sei, você já deve ter assistido aquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, tem tudo a ver. É um filme lá de 1930 e pouco, e é um filme que é assistido por milhares de pessoas até os dias de hoje. Uma outra pessoa, com objetivo na estrutura da organização, e pegando a alta administração, a média administração e a baixa administração, foi o engenheiro Henry Fayol. Você tem Taylor nos Estados Unidos, na América, e na Europa você tem o engenheiro Henry Fayol. E a preocupação dele era na estrutura da organização, né? Aí, pessoal, o tempo foi passando, os teóricos da administração, eles estavam muito focados na tarefa, na produção, produtividade, aumentando a produtividade, até que alguns estudiosos houve um momento de transição, inclusive criaram-se as teorias transitivas,
objetivando os recursos humanos da organização. Tá? Nós tivemos aí a teoria das relações humanas, principalmente um dos fortes, né, um forte nome aí, George Elton Mayo, Douglas MacGregor, a experiência na fábrica de Hawthorne. Quando você estudar detalhadamente, você vai verificar, né, inclusive essa experiência na fábrica de Hawthorne, eles separaram alguns grupos e começaram a analisar o efeito da iluminação na produtividade, e aí tomaram várias decisões. Também, depois da teoria das relações humanas, nós também temos a teoria da burocracia. A teoria da burocracia, o foco era nas pessoas dentro da organização e na estrutura, porque estava muito bagunçado, né? E aquilo, pessoal, quando nós falamos de burocracia, esse nome aí, o sentido é esse. Burocracia é regra, procedimento, método, formulário, tudo tem que ser feito no horário, de acordo com quem mandou, unidade de comando, cadeia de comando, tá? Ah, mas professor Edson, a burocracia, ela tem as suas disfunções, né? Sim, a burocracia tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, mas já pensou uma sociedade sem semáforo de trânsito, uma sociedade que não precisa pegar fila, uma sociedade que não precisa de horário de entrar, horário de sair na empresa, na escola? É uma bagunça, né? Tem lugares que não tem semáforo, é uma bagunça total. A burocracia, ela tem os dois lados, tem o aspecto positivo e o aspecto negativo, mas ela é um mal necessário. E aí esse conjunto de teoria ajudou muito em melhorar a forma como as organizações elas são, até mesmo por conta da disciplina, né? Um outro conjunto de teoria foi a teoria comportamental. Até as teorias comportamentais apresentaram princípios objetivando o que, professor Edson? O comportamento do funcionário dentro da empresa. Aí vamos ter lá a teoria X, a teoria Y. Uma teoria fala que o funcionário realmente ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. O outro vai falar, não, ele trabalha, mas ele trabalha com incentivo, né? E aí nós também tivemos a teoria geral de sistemas. Mas antes da teoria geral de sistemas, o objetivo dessa teoria é analisar o ambiente interno e o ambiente externo. Qual o impacto das ações tomadas fora da empresa que vão impactar a organização. A empresa é um sistema aberto, que ela interage. Ela tem entrada, tem processamento, tem saída, tem a retroalimentação. E tudo aquilo que acontece em volta da empresa poderá impactar. Exemplo, professor Edson, na legislação, no meio ambiente, de repente uma epidemia, uma pandemia, um problema internacional de guerra vai impactar um problema econômico. E também a teoria estruturalista. Para vocês terem uma ideia, algumas teorias que eu falei para vocês, como a teoria de Taylor e a teoria de Fayol, se preocupavam só com o aspecto da empresa. A teoria estruturalista, ela uniu. Ela teve a preocupação com as pessoas da empresa, com o ambiente interno e externo e com a estrutura da empresa. Ou seja, não podemos olhar só para uma partezinha, apesar, afinal de contas, o nosso corpo humano, todos os órgãos e membros do seu corpo, eles são importantes. Não tem nada aqui que é decorativo. Tudo que você tem é importante. Então, a teoria estruturalista, ela visa olhar com uma visão global da organização e procurar acertar todos os detalhes para um melhor desempenho da empresa. Depois também surgiu a teoria do desenvolvimento organizacional, uma vez que o homem, as organizações, né, nós vivemos num mundo em constante mudança. É só nós olharmos para a década de 80, década de 90, ano 2000, século 21, como que era a produção antigamente. A produção, lá no início do século XX,
era o artesão, ou seja, século XVIII, XIX. Depois começou a mecanização, depois a robótica. Para vocês terem uma ideia, antigamente o produto era vendido só no mundo físico. Hoje, com a internet, você tem os produtos sendo vendidos aí virtualmente, você compra via sistema, via internet. Então, o desenvolvimento organizacional, ele também está preocupado em desenvolver os recursos humanos dentro das organizações. Né? Não adianta apenas melhorar os processos produtivos e deixar de lado o ser humano que vai gerenciar as tarefas, manusear as linhas de produções e por aí afora. Passando isso aí, nós tivemos outros, a teoria neoclássica. Exemplo básico, vocês vão estudar lá na frente, Peter Drucker e outros estudiosos que acabaram aperfeiçoando alguns modelos tratados lá atrás. Também a teoria da contingência, contingência é algo incerto. E o administrador ele tem que, quando aparecer uma contingência, ele tem que saber administrar. Exemplo, está enviando, tem um lote de produto na linha de produção. Deu problema na linha de produção, o que o administrador ele vai ter que ter um feeling, uma sabedoria para resolver esse problema. Uma carreta tombou, perdeu tudo, o que o administrador, isso é contingência. Todo administrador ele tem que entender a teoria da contingência e saber administrar as contingências dentro das organizações. O tempo passou, isso por volta do século XX, para a gente encerrar essa primeira etapa, né, porque nós estamos definindo o conceito da administração como ciência, e na parte 2, que vai ser a aula 7, eu quero trabalhar com vocês a administração como arte, tá bom? Mas o tempo passou e no século XX surgiu aí um conjunto de novos modelos de administração. Exemplo, professor Edson, aprendizagem organizacional. Todo mundo tem como aprender com todos. Benchmark, ou seja, o benchmark eu posso ver as melhores práticas de gestão, de metodologia e trazer para a minha empresa. Fazer de copiar os melhores, né? Coach, mentor, o processo de mentoria, empowerment, ou seja, delegação de poder, gestão e organização horizontal, organização, sistemas e métodos, reengenharia, é algo já da década de 70, muito velho, mas a reengenharia de processos, administração participativa, não dá para tomar decisão sozinho, né? O gestor ele tem que tomar decisão na coletividade. A administração virtual também, muitas empresas entraram nessa da administração virtual, fazer reuniões de forma virtual, vender virtualmente, oferecer o e-commerce, o business to business, os negócios virtuais, década de 90, explodiram no Brasil. A gestão do capital intelectual, outra para vocês terem uma ideia, tem ativos dentro da organização, o capital intelectual, determinados funcionários que têm um alto valor, então tem essa gestão para manter, reter, etc. e tal, e administração holística. Essa foi a primeira parte e eu quero que você continue conosco, professor Edson, gestor, consultor empresarial. Nosso telefone anota aí, 11 984 55 13 83, ou nosso e-mail, evangelista Edson Dias, tudo junto, @bol.com.br.